Importância das doenças de plantas. Como a gente comentou, já vimos o problema da requeima em 1845 na Irlanda. Agora eu vou falar mais de alguns problemas importantes, começando pelo fogo de Santo Antônio, que acometeu a população europeia na Idade Média. O fogo de Santo Antônio, ele é causado por um fungo chamado Clavíceps purpúrea, e esse fungo ele ataca de maneira geral sementes de centeio, cevada e trigo. Nas plantas ele forma essa estrutura na forma de um esporão, também chamado de ergot, que nada mais é do que o escleródio desse fungo. Veja que os grãos da planta, eles ficam escurecidos e afetados. E dentro é formado micotoxinas pelo fungo, e essas micotoxinas são alcaloides, são grandes quantidades e são muitos tipos, incluindo o que a gente conhece como LSD. Essas toxinas formadas pelo fungo, elas são termoestáveis, ou seja, se você faz um pão com um grão contaminado por essa micotoxina, mesmo ele indo ao forno, a micotoxina ainda está ativa. E o que ela causa? Bom, só para vocês terem uma ideia, esses alcaloides são vasoconstrictores. Então, se uma mulher grávida, por exemplo, comer um pão desse, ela aborta. Os dedos dos pés e das mãos nossos começam a formigar, a temperatura do corpo sobe muito a tal ponto que pode inclusive causar problemas mentais irreversíveis e até mesmo a morte. E por ser um vasoconstritor, começa-se a bater sobre as pessoas uma gangrena incontrolável por conta da restrição do fluxo sanguíneo. Então, como a gente vê nesse desenho aqui, as pessoas começam a perder os pés, os dedos das mãos. Até as pessoas naqueles momentos não tinham muita ideia do que se acontecia, e as pessoas ficavam com problemas mentais, elas atribuíam aquilo muitas vezes a bruxas, a problemas em termos místicos, assim, né? E por que recebeu esse nome, Fogo de Santo Antônio? Porque monges da Ordem de Santo Antônio foram encarregados no século XI de cuidar desses doentes que estavam com o que a gente chama de ergotismo. O fogo de Santo Antônio é uma doença, é um problema que ficou restrito à Idade Média? Não. Em 1951, por exemplo, na França, aconteceu um episódio que foi declarado como o episódio do pão maldito, como está escrito aqui, ó, em francês. Tá? Nesse momento, 300 pessoas adoeceram e 5 morreram, e um número indeterminado de pessoas enlouqueceu numa cidade pequena de lá, porque as pessoas se alimentaram de um pão que estava contaminado com micotoxinas da Clavíceps purpúrea, tá? Então, veja que 1951 é recente. Uma outra história que é interessante e engraçada até de contar é que a gente tem a ideia de que os ingleses sempre foram os tomadores de chá das 5, né? Mas, na verdade, muito antes do chá, a gente poderia dizer que os ingleses foram tomadores de café. Só que por uma doença chamada ferrugem do café, eles começaram a tomar chá. O que aconteceu? O antigo Ceilão, que hoje é Sri Lanka, era um território dos ingleses, e nesse território, veja que a partir de 1830, 1835, começou a plantar café intensamente. Então, de poucos hectares, veja que por volta de 1870, havia 200 mil hectares de café. Né? E o que eles faziam com esse café? Eles exportavam para a Inglaterra, e com o dinheiro desse café eles podiam comprar o arroz que eles tanto consumiam. Só que a partir de 1869, mais ou menos, começaram a surgir sintomas diferentes nas folhas do café e elas começaram a cair. Eles mandaram essas folhas para serem investigadas, analisadas. Veja que em pouco tempo a área
com o café foi deixando de ser expressiva e o chá começou a tomar o lugar. Mas por que o chá? Porque eles precisavam de uma outra fonte de renda, como eu disse, para pagar o arroz, e os ingleses precisavam substituir o café com uma outra bebida quente. Então, de tomadores de café, por conta da ferrugem, eles passaram a ser os tão famosos tomadores de chá como a gente conhece. Aqui só para vocês saberem os sintomas devastadores da ferrugem do café: plantas suscetíveis e sem que haja o controle. Tá? Então aqui estão essas pústulas alaranjadas. E o que temos para hoje? Eu escolhi duas doenças, a ferrugem asiática e o greening ou Huang-Long-Bin dos citros. Vejam que se a gente tomar como base as histórias que eu acabei de contar de drogas alucinógenas num pão por conta de um fungo, ou de uma nação inteira como a Inglaterra passando de tomadores de café a tomadores de chá por conta de uma doença, o que a gente vê hoje não é nada nesse patamar. Mas essas duas doenças eu escolhi para falar para vocês porque essa doença em 2001 chegou no Paraná e fez com que mudar o modo como o sojicultor trata a sua cultura. Então aqui tem um campo totalmente afetado e um campo em que houve o controle químico por conta de se controlar a ferrugem. Então, é uma cultura que hoje em dia é altamente dependente de pulverizações com fungicidas. E do mesmo caso, os citros, que sempre foi uma cultura que dependeu principalmente do uso de acaricidas, essa reviravolta aconteceu no ano de 2004, quando a bactéria causadora do greening chegou na região de Araraquara e o manejo adotado até então teve que ser extremamente adaptado, ou seja, mais monitoramento e mais aplicação, principalmente de inseticidas. Então, se a gente olhar essa tabela, veja que em 2004 a gente tinha um cenário de venda de defensivo para a citricultura, que foi aumentando e aumentando após a constatação do greening. E o acaricida, que sempre teve um papel importante, ele continuou meio que estagnado. É importante falar que o inseticida, ele não vai curar e nem proteger a planta diretamente da bactéria. Ele está atuando no vetor da doença, que é um inseto, o psilídeo.